seria o pior erro de quem tá começando? Eu acho que justamente o que eu fiz no começo é tentar, às vezes, ficar com medo de errar e não começar a praticar, não começar a fazer o que tem que ser feito Uhum. e querer melhorar nível de inglês sem estudar direcionado para a prova. Foi o CLB 11. Hello again and welcome back to Blimey English. Hoje vai ser uma entrevista em português e vai ser uma entrevista especial, porque eu tenho nada mais, nada menos aqui na minha frente que a Rachel. Ela é mais uma das minhas alunas faixas pretas. Se você não sabe o que é um aluno faixa preta, é aquele que consegue não só o CLB 9 no speaking, mas ele vai além. Tira o CLB 10 ou o CLB 11. E no caso da Rachel, eu preciso perguntar, Rachel, qual foi a sua nota, só para já confirmar, vou até pôr o carimbo aqui, ó, de faixa preta. Fala pra gente. Foi um CLB 11, nota Olha 8. aí, ó, já tá aí confirmadíssimo, faixa preta. Primeiramente, queria te agradecer por aceitar fazer essa conversa aqui, para contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua preparação, tá joia? Imagina, a honra é minha. Muito bem, mas me conta aqui, vamos começar. Como que foi que você ficou conhecendo a Blimey English? Como que foi essa questão toda de Canadá, Blimey English? Como que foi que você me conheceu? Conta aí pra gente. Então, acho que uma grande parte das pessoas, né, te conheceu através da Lúcia, do Canadá Mais Que Um Aham, Sonho. Eu seguia aham, ela já tinha um tempo, acho que desde o ano passado, o ano retrasado. E aí, uhum, bem quando eu formei da faculdade, comecei a pensar em realmente ir pro Canadá, decidir mesmo. uhum, Foi quando ela postou, e você também postou, que eu comecei a te seguir a primeira turma do uhum. The Speaking Master. E aí eu falei, não, agora é a sério, é um sinal que é pra, é um sinal que é pra ir, pra eu começar a estudar inglês a sério mesmo, pro IELTS, e eu já tava preparando ali a minha timeline, né, que eu tinha que fazer a prova pra poder Uhum. aplicar. E aí eu resolvi comprar seu curso. E você formou em quê? Eu fiz medicina na UFTM em Uberaba, em Minas. Uhum. Ah, olha aí. Você é mineira? Não, eu sou goiana, mas eu morei uns 6 Ah, anos em Uberaba. olha só que bacana. Que Uhum. bacana. E aí você decidiu entrar. Você entrou de primeira no TSM ou você ficou ali Ah. esperando? Como é que foi? Você falou assim, deixa eu ver se esse negócio aqui funciona. Como é que Não, foi? eu acho que eu fiquei. Eu vi uns vídeos no seu Instagram, vi vários vídeos, né? E vi ela recomendando que fazia bastante tempo que Uhum. fazia mentoria com você. Sim, verdade. E eu fui de cabeça mesmo. Mas eu tinha gostado bastante dos seus vídeos, vi que você falava muito bem inglês, e eu tinha visto um post que você fez no Facebook sobre a sua trajetória, às Uhum. vezes que Ah, você tá. fez o IELTS, e eu gostei. Falei, é isso mesmo. Ah, muito bem. Você é da TCM 3? Não, sou da primeira turma, se eu não me Da engano. Da primeira? primeira, Ah, aham. olha Foi só, que bem bacana. primeira. Bacana. Foi Bem no início mesmo, pioneira, isso. né? Pioneira, acho que foi em julho ou junho, alguma coisa assim, né? Aham, aham. Isso foi em julho de 2020. Isso. 2020, Isso. Foi exatamente. a primeira turma, então. Exatamente. Que bacana. E aí, conta pra gente como é que foi sua história com inglês. Você sempre estudou inglês? Como é que é? Então, a base de inglês que eu tenho é só de escola pública. Uhum, Fiz quase todo o meu ensino fundamental e todo o meu ensino médio em escola pública, então toda a base que eu tenho é de escola pública, assim. Eu nunca fiz uhum, um cursinho regular, tradicional, desses que a sim. gente vê mais conhecido, né? Só que desde criança eu sempre jogava muito videogame, por influência do meu Olha só. irmão. Jogava muito videogame, até parte da adolescência. Esses videogames, esses jogos online. Então conversava com Uhum, gente de outros países, assim, não falava sim, muito bem. Porque a base de escola pública, quem estudou sabe que não é muito boa, né, do inglês, verdade. infelizmente. E aí, desde criança, eu sempre gostei de jogar muito videogame. E aí, depois eu comecei a assistir as séries, né, Uhum. legendadas no começo. E escutava muita música também. Isso já desde novinho.
desde novinha, assim, desde que começou mais essa era de tecnologia, né, que a gente tem mais acesso a outros Sim. conteúdos. E aí, na adolescência, eu larguei um pouquinho de jogar videogame, parei de gostar um pouco, mas continuei nas séries, e aí eu gostava muito de ler também, e aí eu lembro também que um dos primeiros livros que eu li, o primeiro livro, na verdade, que eu li em inglês foi porque não tinha em português, e aí eu falei, eu vou ter que ler em inglês Que porque livro que foi? era um livro bem adolescente. Aham, É um livro bem adolescente, chama Eleanor e Park. Acho que aham. não é muito conhecido hoje em dia. Acho que eu li com uns 18, 19 anos esse E aí livro. você já foi pro primeiro livro em inglês, porque você não tinha achado E ele em não português. tinha em português. Aí eu fui para inglês Ah, mesmo. e você sentiu o quê? Você falou assim, vou encarar esse desafio aqui, ou você achou, Uhum. vou ver, se for ruim eu vou parar. Se eu não der conta, eu vou parar. Não, é bem. Porque como eu queria muito ler o livro, como eu queria muito saber a Uhum. história, né? Na época eu era bem viciada em ler esse tipo de livro. Eu fui na garra mesmo, não parei não. E tinha Aham, muita coisa que eu não sabia, muita expressão que eu não sabia, porque na época eu acho que meu nível de inglês era, não sei nem se chegava a ser intermediário. Não era tão bom uhum, assim. Mas eu entendi. fui na garra e fui procurando o significado. Até hoje eu acho que ainda tem palavra lá que eu não sei totalmente, mas Aham, deu pra ler, foi divertido. E depois eu continuei lendo outros livros, mais básicos mesmo, né? uhum. Mas assim, durante a faculdade, aí eu continuei só aprendendo por séries mesmo, filmes e alguns livros assim mais espaçados. Durante a faculdade eu não li Sem tanto, não. cursinho mesmo, né? Sem cursinho mesmo. Isso E eu isso, não e fiz nenhum isso, curso. olha pra você ver, porque isso é realmente, acaba sendo até uma crença limitante que o pessoal tem, né? Fala assim, eu não tenho, nunca fiz cursinho, eu não Ah, consigo fazer o IELTS, né? aham, Olha aqui, o exemplo, e aproveitar, eu também não fiz cursinho, era o inglês de escola, né, que a gente escola. tinha. Olha que bacana. E eu pergunto Sim. isso porque a gente vai identificando os padrões, né? Que na verdade não é fazer o cursinho que vai te fazer ter o Não, inglês, não. né, suficiente para o IELTS, ou nesse caso, mais que suficiente, Uhum. né? Que foi até além. Olha para você ver, que bacana. Então, naquela Não, época, sua preparação era isso. era isso, era por gosto mesmo, porque eu gostava muito Uhum, de assistir série, né? Eu gostava muito de uhum, assistir filme e os livros. Não tinha nenhuma preparação, assim, oficial mesmo, tradicional. sim. E, inclusive, muitos dos meus amigos falam, inclusive, que você falou, que eles não têm coragem, às vezes, de fazer uma prova, às vezes, adiciona, né, no currículo, Uhum, para trabalho, não só para sim. imigração no Canadá. E eles, às vezes, falavam, eu não faço a prova porque eu não sei inglês, eu nunca fiz cursinho de inglês, eu não sei inglês como você. Mas eu falo, não é questão de ter feito um cursinho tradicional, né? E não é isso hoje em Uhum, dia, que a gente sabe uhum, que não é isso que vai te levar a um inglês avançado, fluente, né? uhum, uhum. E aí eu acho que também é uma questão de eu nunca ter tido medo de aprender o inglês. Por eu Ah, gostar da língua, então eu nunca tive um medo de aprender inglês. Acho que isso também ajudou bastante. fala mais disso aí. Como é que você se expunha nessas situações de assim, eu vou fazer esse mesmo. Então, porque desde criança eu nunca tive essa obrigação de aprender o inglês, né? Na Uhum, escola era aquele básico ali, então não era muito, não exigia muito de você. E uhum, aí, por um lado, também tem o lado que o meu irmão, ele fala até inglês melhor do que eu. Eu considero, pelo menos, que o inglês dele é melhor que eu, do que o meu. E ele também nunca fez cursinho tradicional. E o que ele aprendeu foi em jogo de videogame. Até hoje ele é um pouco viciado em videogame. olha E pra o você ver. inglês dele é por inglês de videogame. Então eu acho que Uhum, assim, fui crescida assim nesse meio de meu irmão gosta muito de inglês, a gente sempre teve isso em comum, de gostar uhum, de inglês, da língua mesmo. E então eu acho que eu nunca tive esse estigma de, é uma língua difícil, eu não consigo aprender sim. inglês, de sempre estar nesse meio da cultura americana, estadunidense. Uhum, Acho uhum, que isso ajudou demais. Então, sempre foi bom aprender lendo os livros, né? Aprender palavras novas. uhum. Nunca foi uma coisa difícil, ruim de aprender. Então, E acho que isso você também facilitou. não ficava com aquela ideia, eu não tenho cursinho, então meu É, inglês não é tão bom, nunca tive né? essa Porque é o ideia que na a gente cabeça. pensa. Vou falar, Uhum.
não é tão bom quanto de quem faz cursinho. Na verdade, não tem nada a ver, Não tem né? nada a ver. Porque o que vai determinar se o seu inglês é bom ou não é o que você está fazendo todo dia, não onde você Exatamente. está estudando, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que isso é um ponto negativo de vários lugares. Por quê? A gente passa. Quando eu falo cursinho de inglês tradicional em geral, é o cursinho tradicional mesmo. Uhum. Que a gente vai 1 ou 2 vezes na semana e É, pronto. Aí quando você sai de lá da sala de aula, desliga a chave do inglês aqui. Você não precisa desliga. mais. Você só É, usa lá dentro. E olha uhum, lá. Você sai, você não precisa. E aí, se você não usa aquilo na sua vida, aquilo não faz parte da sua vida. uhum, Olha para você ver. Quando exatamente. você usa todo dia o inglês, ele faz parte da sua vida, porque você precisa dele para alguma coisa. Nem que seja para ver filme, nem que seja para ler um livro, nem que seja para jogar videogame. Então, ao invés de Exatamente. ficar muito tempo estudando a língua, você usava o idioma, né? Exatamente. Isso. Essa E, que era a grande inclusive, questão. inclusive, porque assim, até eu começar com esse plano Canadá, de decidir Uhum, estudar o inglês pro IELTS mesmo, eu não era uma prática que eu tinha todo dia. Até eu falei, durante a faculdade eu parei um pouco de uhum, ler, de ver tanto filme, não tinha tanto tempo. E agora que eu decidi realmente, do ano passado, né? Foi em outubro mais ou menos que eu comecei a uhum. preparar. Desde outubro até hoje, eu acho que foi a época que o meu nível de inglês mais evoluiu. Olha para você Assim, ver. porque tinha essa dedicação diária, essa exposição diária, né? Dos Uhum, podcasts de ler pelo menos uma página por dia, eu tentava ler pelo menos uma página por dia. Então, essa exposição em 5 meses, acho que elevou o meu nível de inglês numa forma que antes eu não tinha, assim, porque eu não tinha essa exposição tão constante como sim, hoje em dia eu tenho. sim. Olha para você ver. 5 meses de preparação que foi. 5 meses, foi mais ou menos 5 meses, Foi exatamente. você entrou em julho, né? Isso, só que É. em julho eu não comecei o curso de cara, né? Ah, Eu não tá. Você comecei. só entrou e ficou É, esperando. eu só entrei e fiquei esperando. Aí em outubro mesmo que eu realmente comecei o Ah, tá. curso e comecei a preparar. E aí eu Uhum. acho que deu um salto enorme, principalmente a questão do speaking, porque era a questão que eu mais sentia uma dificuldade. E eu nunca, nesses 5 meses, parei para estudar gramática, em nenhum momento. Às Olha vezes, só. quando tinha alguma dúvida, né, eu ia procurar, assim, alguma Uhum. coisa que eu não sabia. Mas assim, nunca parei para pegar um livro de gramática, procurar aula de gramática, nunca fiz isso. Foi exposição e foco na prova, né? Olha pra você ver. É exatamente aquilo que eu falo. Às vezes você pega um livro lá de gramática, você vai ficar É, estudando o livro, mas você não vai usar o idioma. uhum, Então, às vezes, principalmente quando a gente está ali do nível, diria, do intermediário para uhum, trás, esquece a gramática um pouco. Parece é. até, nossa, professor de inglês Parece meio falando para não errado. da gramática. Esquece a gramática um pouco, porque no início ela vai mais te deixar preocupado com um monte de detalhe do que te deixar livre para aprender, né? Exatamente. A gramática é importante. Nesse caso aí que você falou que você fazia. Ah, tô com dúvida nisso aqui. Então você vai lá e pega isso aqui na gramática para aprender. Aprendeu? Uhum, Sim, pronto. Volta porque você estava fazendo, que é essa exposição que você já está falando aí, exatamente. né? É, Olha, você vê, então com 5 meses, você achava que antes você não tinha. Você achava que você estava no intermediário quando você começou? eu acho que quando eu comecei no intermediário avançado, talvez, assim. Uhum, Agora, talvez pro intermediário mais para avançado, realmente. Assim, eu não sei se entendi. me considero fluente ainda, mas eu tenho muito mais confiança hoje em dia para falar, Aham, para aham, usar o inglês mesmo no dia a dia do que eu tinha antes. Assim, é muito mais entendi. fácil hoje em dia. Então, deixa eu entender aqui, porque antes de. Você não tinha feito o IELTS antes. Eu tinha feito uma vez em 2019, só Uhum. que a vez que eu fiz em 2019 eu fiz a versão acadêmica. E foi bem no susto, assim. Eu tive que decidir em 2 semanas para fazer. Não tive tempo Ah, para me fala mais disso preparar. aí. Como é que foi? Porque eu precisava para fazer um estágio fora. Uhum, Aí eu decidi muito em cima da hora para fazer o estágio e eu tinha que mandar toda a documentação, todo uhum, o IELTS, também a nota do IELTS, em um mês, eu acho. E na época, o IELTS, a versão pelo computador, demorava 2 semanas. Acho que hoje em dia tá demorando sim, uma sim. semana. E na época demorou 2 semanas para chegar. E aí então Uhum. eu tive 2 semanas, eu consegui marcar para 2 semanas para frente do dia que eu marquei. Ah, E aí ia dar tempo de sair a tempo.
E aí eu fiz o IELTS correndo, assim, não me preparei em nada. E a parte que eu tava mais com medo é do speaking. Era a parte que eu mais tava com medo, porque eu nunca tinha E como saído é do que foi? Brasil. Foi assim, eu fiquei muito nervosa na hora. Muito, Aham. muito nervosa mesmo. Eu achei que não tinha dado certo, achei que eu não ia tirar a nota que eu precisava. Assim, a nota Isso foi lá no primeiro. isso no primeiro. Assim, Uhum. eu fiquei feliz porque eu dei muita sorte com as perguntas que me perguntaram. Ah, Foi umas coisas bem básicas. Da parte um perguntou sobre coisa do meu dia a dia, se eu era uhum, estudante. Então não foi nada assim muito desafiador, que eu acho que deu uma uhum. ajudada. E aí deu certo, mas eu decidi tanto comprar o curso porque não dá pra você confiar na sorte. Porque Sim, da primeira vez pode ter sido. Não sim. dá pra eu ir pra segunda vez fazendo o IELTS pra valer dessa vez, tendo me preparado 5 meses e achar confiar na primeira vez, né? Exatamente. Então, Como é que foi a sua nota naquele primeiro? na primeira foi 7, cravado, assim. 7. CLB9 de primeira. 9. Ah. E aí, em 5 meses, você saiu do CLB9 para o CLB11. Pro 8, isso, exatamente. Uhum, E uhum. eu vi, inclusive, algumas pessoas já falando que fazem o primeiro IELTS, às vezes sem nenhuma preparação, tiram o Sim. CLB 7 no speaking, e às vezes não tira o que precisa nas outras habilidades, repete, e às vezes não tira o E aí já CLB não 7 tiro. no speaking, Exato, porque exato. não é aquela consistência, né? Não tem como você apostar na primeira vez se você não tem a Sim, técnica certa. Porque a exato. técnica eu acho que te dá segurança, né? Eu fui dessa segunda vez muito mais segura. Uhum, exatamente. É, a técnica é o que vai te dar segurança, É, porque na primeira vez, como você disse, você pode ter tido a sorte de cair é, uma questão que você sabia. Mas e se cair uma questão que você hum, não sabe, que não tem afinidade? Aquilo eu costumo falar o seguinte: mesmo quando a gente sabe como responder, é difícil. Imagina quando a gente não sabe, pois né? é, isso que eu Essa que é a pensei grande também. questão. Que bacana. Qual que era, durante, né, a sua preparação, a Uhum. pior, a parte mais difícil do speaking que você achava? Um, Speaking. dois, três. A parte 3. A A parte parte 3 era a 3. mais difícil. Muita gente fala que não, mas eu acho a parte 3 a mais difícil. Tem gente que acha a parte 2 mais difícil, né? Mas a parte 2 eu acho que aquela parte ali de você poder se preparar, pensar o que vai escrever, a Tá. Tem técnica um tempo, né? isso, pra mim isso ajuda demais. Agora na parte 3 você não tem tempo. Sim. E para poder, até eu conseguir aplicar as técnicas certinho, né? Demorou um tempo para eu me sentir realmente segura. Mas, assim, demorou um tempinho. Tanto que, assim, é mais pro final que eu realmente falei, não, agora eu tô preparada para poder Uhum. fazer o IELTS mesmo. Mas E como é demorou. que foi essa parte de preparação e aplicação das técnicas ali durante a sua preparação? Com as mentorias, né? As mentorias acho que foi o que mais me ajudou. Você já E, entrou, você falou que entrou em julho e aí esperou um tiquinho para começar. uhum. E aí, quando você foi começar, você já entrou no programa de mentorias? Ou você Não, esperou um pouco também? eu esperei um pouco também. Em outubro eu comecei a estudar mesmo e as Uhum, mentorias eu comecei em novembro. E uhum. eu até demorei a começar as mentorias justamente porque eu pensei, não, vou passar vergonha, não vai dar certo isso. Mesmo? Aham. Tanto que antes de começar as mentorias eu me gravava falando, tentando Aham, fazer, simular a aham. prova. E não saía, mesmo eu sabendo as técnicas, né? Eu achava que não tava bom, tava péssimo Uhum. pra mim, né? Sim, E só que então, aí que eu percebi que não basta só, tem que saber as técnicas, né, pra saber aplicar direitinho, mas aí depois que veio a prática, que acho que foi o que assim, exato. que lapidou mesmo, porque se eu fosse só sabendo as técnicas, porque às vezes uma pessoa mais extrovertida, que sabe falar melhor, né, talvez só com as técnicas ela até consiga ali desenvolver, né? Hum. Mas eu, não sendo uma pessoa que fala muito, Ah, com as práticas ali, eu acho que, nossa, se eu não tivesse feito, não tinha tirado o CLB entendi, 8, eu entendi. acho. E, e óbvio que você entrou no programa de mentorias, mas também tem o nosso grupo, né? Quando você entra na Isso. turma, que é o grupo que o pessoal vai praticando É. entre si. Né? Como é Hum. que foi essas práticas aí que você fez? Que eu sei que você teve alguns colegas, alguns mates lá durante a sua Isso. jornada. Isso. A pessoa que eu mais pratiquei foi o Arthur.
E a gente praticava, em média, umas 2 vezes por semana. E aí, uma terceira vez eu praticava na mentoria, né? Sim, sim. E foi o que, assim, também que me ajudou demais. Porque é aquela troca, né? A gente tinha um nível parecido de inglês. Então, Uhum, ele me corrigia, eu corrigia ele. E, às vezes, algumas habilidades que ele tinha para aplicar as técnicas melhores, eu uhum, observava, tentava copiar. E outras que às vezes eu tinha, às vezes eu tentava passar para ele, ajudar ele, né? uhum. E isso, assim, por ter ele durante a semana para praticar 2 vezes, né? Fez uma diferença Verdade. muito grande, porque se eu praticar só uma vez, só com a mentoria, acho que eu ia ficar mais insegura, mais Uhum, nervosa, né? uhum. Ajudou Isso é muito. tudo para tirar aquela carga, né, É, da pressão do teste. Quanto isso. mais você faz aquilo ali, o dia do teste vai ser Exatamente. mais um, Exatamente, foi né? exatamente como eu me senti, assim, de todas as habilidades, o speaking era a que eu menos estava nervosa, ao contrário Ah, da olha só. primeira vez. Eu até falei Uhum, isso no grupo depois que saiu as aham. notas, eu falei, é até estranho pra mim, porque o speaking foi a parte que eu tava menos nervosa, que eu tava segura que eu ia tirar a nota, assim, que eu precisava, né? E da primeira vez, não, da Uhum. primeira vez que eu fiz o IELTS era a parte que eu tava mais nervosa, que eu mais Olha só. odiava de fazer. Justamente por conta de uma timidez, né? E Uhum. depois melhorou muito. Então você acha que as técnicas aliadas à prática para aprender a aplicar, né, foi o que Exatamente. te fez a diferença. Uhum. Uhum. Muita diferença. Acho que é a prática ali de justamente que a gente tinha falado, né? Da exposição de pelo menos 3 vezes na semana, só 3 vezes na semana já fez essa diferença enorme com Uhum. as técnicas ali certinho, aplicando, né? Revisando, pensando o que eu tinha que falar. E a Uhum. parte 3, né, que era a que eu mais tinha dificuldade para treinar, era a que eu mais tentava ali melhorar, foi o que fez diferença, foi o que E fez a nota. inclusive que essa prática vai te permitindo destravar outras habilidades, que nem lembra que eu falava da sua palavra, cada um Aham, vai descobrindo as suas palavras, né? Mas se você não pratica, você não tem oportunidade de descobrir uhum, isso. Você vai para a exatamente. prova sem saber aquilo que você é bom, Uhum, né? Sem saber qual é o é, seu forte. uhum, Então, muito bacana ouvir esse relato, né? De como a prática foi importante para você entender a aplicação das técnicas, uhum. né? Exatamente, está preparado para as perguntas mais difíceis, porque na hora da prova eu fui preparada para pelo menos saber colocar as expressões ali na hora certa, Uhum, para tentar enrolar um pouquinho, pensar da forma certa. E isso, além de ter tirado o meu nervosismo, né? Eu acho que uhum, fez a minha nota subir bastante, porque você não interrompe a sua sim. fala, que é um dos pontos que conta na hora deles avaliarem Uhum, você. uhum. Eu acho que fez uma diferença enorme, assim, e principalmente na questão do nervosismo, porque eu tava muito Como é que nervosa você da primeira estava? vez. Eu tava muito tranquila dessa vez. Tava bem tranquila. Assim, não vou falar que eu tava, nossa, super tranquila, zero nervosismo, mas não foi uma coisa que me atrapalhou, eu acho. Não me Uhum, atrapalhou na hora de fazer, eu fui segura, sabia, estava com todas as técnicas na cabeça, todas as minhas palavras preferidas na cabeça já uhum, estavam estavam bem consolidadas. sim. Eu sabia como eu ia fazer para se surgisse uma pergunta difícil que eu não gostava, a Uhum, questão uhum. de falar sobre arte, que era a pergunta que eu mais estava com medo. E não caiu essa para você, né? Não caiu, mas caiu uma pergunta que eu não tô acostumada a responder. Aham. Sobre sobre ensinar, sobre ser professor. E Ah, é uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. E na aham. hora deu certo. É isso. É, porque as perguntas são isso. Geralmente as perguntas lá do IELTS, principalmente as perguntas da parte 3, né? São Uhum. perguntas sobre coisas que a gente não costuma falar nem em português. É, E aí você se vê forçado a pensar numa coisa que você geralmente não pensa e exatamente. responder em inglês, Uhum. né? Olha só, É. como é que foi o seu teste? Conta aí. Então, meu teste eu fiz na Winner Idiomas em São Paulo. Uhum. E aí eu fiz a parte do listening, reading e writing primeiro. E eu Ah, deixei a parte do speaking por último. uhum, Porque na verdade eram as partes que eu estava mais nervosa, principalmente o uhum, listening, né? E aí depois eu fiz o speaking, eu entrei, fiquei esperando, o ambiente eu gostei muito de lá, da Winner.
Uhum. Fiquei esperando uns 10 minutinhos depois do término da primeira parte. E aí a examinadora me chamou, eu entrei para a sala, ela se apresenta, pergunta seu nome para confirmar seu nome, começou a gravar ali. E a primeira parte são as partes mais pessoais, né? Ela pergunta mais coisa da sua vida, Uhum. que inclusive caiu, eu acho, uma das perguntas que a gente praticou, inclusive. Olha só. Se eu não me Você engano, foi uma lembra das qual que que a gente foi? perguntou. Ela perguntou sobre dois assuntos na parte 1. Uhum. Um sobre onde eu morava, se eu morava em casa ou apartamento. Uhum. E aí depois ela começou a perguntar, eu acho que sobre a minha cidade. Foi Uhum. alguma coisa assim, sobre o que eu mais gostava na cidade, no apartamento, na casa ou Sim. apartamento. E aí depois, na segunda parte, ela perguntou sobre qual habilidade você acha que seria útil para você ensinar para outras pessoas, que você tem, que você conseguiria ensinar para outras pessoas, que também Uhum. foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha pra você ver. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas como eu tava calma na hora, sabia o Uhum. que eu tinha que fazer, né? Escrevi ali no papel, apliquei a técnica certinho. Então eu fui falando e aplicando as minhas palavras ali preferidas, né? As minhas Aham. 5 palavras avançadas. E aí, na parte 3 ela continuou perguntando sobre essa questão de ensinar, sobre o que eu Uhum. achava sobre ser professor, se eu achava que era um dom, né? Ou se a pessoa podia aprender durante a vida. E aí essa parte foi a parte que eu mais achei que ia ter dificuldade, né? Mas eu consegui aplicar as técnicas, eu acho. Uhum. E não fiquei tão nervosa na hora. Assim, eu tava preparada, sabe? Eu sabia o Aham. que ia acontecer, como que ela ia me perguntar as questões, foi exatamente como a gente praticou. Então eu consegui desenrolar as questões. Quando eu tinha que parar para pensar em alguma coisa, eu usava as técnicas ali para dar uma enrolada. Exato. Tem o E deu jeito certo. certo, né? Não É é o jeito ficar certo lá. de enrolar, só parar. Não. Não, não é só assim. Até isso tem a Verdade. técnica. Até pra isso tem Até pra técnica, isso verdade. tem E técnica. aí você saiu do teste e saiu e falou assim: ah, dessa vez eu tô tranquilo. Uhum, dessa vez eu tô tranquila. Exatamente. Dessa vez eu falei, não, a nota deu certo. Até Aham. você falava nas mentorias, não, você consegue o CLB11, você consegue o 8, mas eu falava, não, Aham. não é possível, não, não vai dar Eu lembro certo. direitinho, eu falava, você já está um CLB11 Aham, consistente. Você é um exatamente. 8 consistente. E foi essa nota, não foi? Foi Foi, exatamente foi essa que essa você tirou. noite. Foi Olha exatamente pra essa você ver. nota. Eu não acreditei. Quando eu vi, eu não acreditei. Eu falei, Eu não, eu lembro não vou direitinho tirar. a hora que você me mandou. O que que foi que você. Na hora que você viu, o que que foi que você sentiu? Nossa, eu não tava esperando, de verdade, não tava esperando aquela nota. Eu tava até no trabalho, quando eu olhei, não dava pra comemorar direito. E assim, eu fiquei um tempo em choque, não tava acreditando que eu tirei aquela nota, porque você falava todas as mentorias, você falava, você vai tirar um CLB8, eu vou te entrevistar depois. Tirar E eu um não, CLB11, né? um CLB11, isso, vai me entrevistar depois, e eu não E acreditava. eu Eu falava falava, assim, e você sempre falava. Eu achava, não, vou tirar um CLB9 no máximo. CLB9 vai dar certo. Mas CLB11, não vou tirar. E aí, na hora, quando eu vi, eu tive que ver várias vezes pra acreditar. Foi muita felicidade. Aí eu não consegui esperar chegar em casa pra te mandar. Tive que te mandar na hora ali, eu mas fiquei lembro muito. direitinho. Que Uhum. bacana. Que Foi bacana. muito bom. Não, não imaginei que eu fosse ficar tão feliz. E eu, inclusive, já estava até me preparando para fazer a segunda prova, porque eu achei que Olha não ia só, dar não, nas outras mesmo, habilidades. Aham. Já mesmo. estava com isso E- na cabeça. Olha só, que bacana. Aqui, tem algumas perguntas para eu te fazer ainda aqui. Mas já que você tocou essa questão das outras habilidades, isso é uma coisa que às vezes os alunos acabam me relatando, principalmente os que vão e passam do CLB9, né, que é o seu caso, os faixas pretas. Você acha que o TSM teve alguma influência nas suas outras habilidades? Com certeza, nossa, demais em todas as habilidades, Fala um pouquinho porque disso aí. em todos o seu conteúdo, né, no Instagram, você sempre fala para as técnicas, o que você usou para se preparar para o listening e para o reading, que foi Uhum. exatamente o que eu fiz. Então, eu vi os podcasts, eu assisti os filmes, quase todas as temporadas de Game of Thrones em Olha inglês. só.
Então, eu me expus bastante à língua. Assim Uhum, como você falava, o reading tentava ler pelo menos uma página por dia e usava o Anki para praticar depois, para revisar as palavras uhum. novas depois. E o writing eu acho que foi uma habilidade que eu não esperava que fosse impactar tanto o TSM, Isso. mas o TSM foi um curso que me ajudou no writing por conta das palavras avançadas. Eu não acho que eu tinha um vocabulário tão avançado assim antes de começar o curso. E aí depois, por conta das palavras avançadas, eu apliquei elas no writing Olha e, só. e isso com certeza levou minha nota. Eu usei as minhas 5 palavras avançadas, todas elas no writing. Ah, você usou Eu no, usei, no writing também? eu usei Olha todas elas só, no writing. E que foi o que me bacana. ajudou. Eu não tinha um vocabulário tão bom assim, tão grande para usar, né, na hora. Não, acho que não ia dar para eu pensar em palavras ali na hora se eu não Aham, tivesse feito o curso, né? Então me ajudou muito. bacana, que bacana. Outra coisa que eu queria saber de você, com essa visão que você tem hoje, é porque tem muita gente que fala assim. Inclusive, eu já entrevistei um outro faixa preta que também tocou nesse assunto. Tem gente que fala, a prova é de speaking, eu só preciso falar, eu preciso é de praticar minha fala com os Não, outros. Não é tanto saber fazer, eu preciso é falar. O que você acha disso? não. Nossa, não, de jeito nenhum. Tanto que na primeira vez que eu fiz a prova, a parte 2 foi a parte que eu mais tive dificuldade, porque você tem Uhum, que falar ali por 2 minutos, e se você não souber o que colocar na hora certa, responder as perguntas que eles te perguntam, né? Sem fugir do uhum, tema, você não consegue fazer os 2 minutos, falar os dois tá, minutos ali, falando do que precisa ser falado. Tanto que foi um dos problemas da minha primeira prova. Eu não terminei os 2 minutos, eu não tinha o que falar ali. E aí, nessa olha só. segunda prova que eu fiz, foi a parte que eu mais tive facilidade, porque para mim foi a melhor técnica do curso, que a mais eu tive facilidade ali de aplicar. É a sua E preferida. a minha preferida, a minha preferida. Tanto que na primeira prova, eu parei de falar, acho que com 1 minuto. E a examinadora Uhum. ficou me olhando assim com uma cara não muito boa. Ah, E aí, agora nessa segunda parte, ela me interrompeu, assim como a gente faz nas mentorias. Eu aham, continuei falando, assim como a gente faz nas mentorias. Então, eu acho que não adianta só você falar ali se você não tem o que falar, porque 2 minutos não é fácil de você falar se você não. não está preparado, se você não sabe o que você vai falar com a técnica certa, né? Uhum. E nas outras partes também é muito fácil de você fugir do tema se você não tem uma estrutura ali na cabeça, se você não sabe as técnicas, né? Então, o Uhum. TSM, como eu sabia o que aplicar em cada parte delas, eu acho que eu não fugi do tema de nenhuma delas, Sim. respondi o que foi perguntado, usando as linking words, usando as minhas palavras preferidas, avançadas, né? Então não adianta só falar. Às vezes você fala, porque se a gente fala inglês no nosso ambiente normal, a gente tá falando um linguajar mais coloquial, né? Exato. E na Aham. hora do IELTS, isso não vai pontuar muito. É só É, falar dessa forma. é pura verdade isso aí. Uma coisa é Uhum. saber inglês, pro É, seu dia a dia, pra você passear, para você trabalhar. Outra coisa é usar o seu inglês na hora do IELTS. São coisas exatamente. totalmente diferentes, né? Uhum. A outra Exatamente. pergunta que eu tenho para você aqui, que eu faço essa para todos os faixas pretas, todos os meus alunos faixas pretas. O que você hoje, como faixa preta, tendo tirado CLB 11, 8 no speaking, o que para você hoje é claro em relação à preparação, que antes não era? Quando você Que é claro. começou, que para quem está começando agora, um faixa branca, talvez não seja tão Uhum. claro. Eu acho que pensar que o nível de inglês que é o que vai definir sua nota. Porque antes era exatamente isso que eu pensava. Tanto que foi Uhum. uma das razões de eu ter demorado a começar as mentorias. Eu Ah, achava que eu precisava investir no meu nível de inglês primeiro, para depois realmente avançar e tirar a nota que eu precisava no IELTS. E eu achava, inclusive, que eu ia passar muita vergonha nas mentorias, achava que não ia conseguir, aliado não só ao nível de inglês, mas à questão da timidez. Então eu uhum. pensava assim, não, eu tenho que trabalhar essa questão da timidez sozinha e também o nível de inglês Ah, primeiro, para depois eu começar a praticar. E aí, numa hora eu chutei o balde mesmo e foi quando eu comecei as mentorias.
nervosa ali mesmo, mas fui, né? Assim como você fala ali nas lives. E aí, foi aí que eu vi uma evolução muito mais clara, que foi aí que eu falei que em 5 meses eu evoluí muito mais do que, assim, todo meu período de faculdade, adolescência, eu evolui muito rápido por conta das práticas e aplicando as técnicas do jeito certo. E isso, assim, não acho que só evoluir no meu nível de inglês ia fazer a diferença, ia fazer só eu ficar ouvindo música, ouvindo Uhum, séries, vendo séries, mas sem aplicar a técnica certa. Porque eu não praticando antes, eu não tinha só a questão do nervosismo, né, que me impedia de falar, como eu não praticava, então eu não lapidava, né, o conhecimento que eu uhum, tinha do curso. uhum. Então eu acho que é isso, assim, prática com as técnicas certas é muito melhor do que só aumentar seu nível de inglês, Muito bem. eu Muito bem. E acho. eu lembro direitinho quando você começou o programa de mentoria, você falou isso, que você estava esperando mais para melhorar, e aí você decidiu, não, vou entrar. Aham, E aí eu lembro exatamente. direitinho você falando disso aí. Que Exatamente. bacana, que bacana. Porque eu queria estar mais preparada para, assim, querer atingir às vezes a perfeição, né, para querer começar a praticar. Para E ao se preparar, contrário, né? você tem que se preparar para ir evoluir, né? Senão você Uhum. não evolui. Exato, não é melhorar para se preparar, Hum, é se preparar para melhorar, né? É o exatamente. contrário. Bacana. E aqui, na sua visão, o que você acha que seria o pior erro de quem está começando? Vai começar a estudar para o IELTS hoje, para o speaking hoje. O pior erro que você acha O que alguém pior poderia erro. fazer? Eu acho que justamente o que eu fiz no começo é tentar, às vezes, ficar com medo de errar e não começar a praticar, não começar a fazer o que tem que ser feito Uhum, e querer melhorar nível de inglês sem estudar direcionado para a prova. Porque se uhum, você focar em ficar estudando direcionado, ficar focado em estudar só o seu nível de inglês, a gramática, você não vai evoluir nunca para tirar realmente a nota que precisa no IELTS. É como se fosse quem fez o Enem sabe que o Enem é uma prova que você pode ter estudado o ensino médio ali inteiro, todo o conteúdo de física, química, matemática. Mas se você não tiver treinado a prova 1000 vezes, todas as matérias ali da prova 1000 vezes, ter feito a prova 1000 vezes, várias vezes, você não vai tirar uma nota boa, até pela questão do uhum. tempo. E acho que para o IELTS é a mesma coisa, tem que estudar específico para a prova, esquecer um pouquinho essa questão da gramática ali e praticar sem ter medo. Acho que se ficar Uhum. com medo de praticar, aí que você não evolui mesmo. Não tem jeito, Prati- tem que enfiar a cara ali, dar a cara a tapa e aceitar que vai errar. E com medo Praticar sem mesmo, né? medo. É ir com medo mesmo. É isso aí, praticar sem medo. Exatamente. Eu acho que eu até falei isso, tá? Teve uma aula aí que eu falei exatamente isso. A gente, quando eu estava treinando jiu-jitsu lá no Brasil ainda, tinha um professor meu que ele falava o seguinte: não tenha medo da pessoa que Isso. sabe 1000 golpes. Tenha medo daquele que sabe um golpe e treinou 1000 vezes. Uhum. Essa é que é a grande questão. É o que você falou. Não ter medo de praticar. Quanto mais você fizer aquilo ali, não é descobrir a invenção da roda. Exatamente. É o básico. Você vai fazer isso aqui, segue as técnicas, né? Uhum. Vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto. Agora você vai lá e você vai praticar. E o grupo de prática é isso. Vai praticar, Exatamente. praticar, 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 praticar. Até que chega um ponto que aquilo ali fica natural Fica para natural. você. Fica natural para Uhum. você. Exatamente. Eu Bacana ver era, isso. eu era a pessoa, durante toda a minha faculdade, eu era a pessoa que aprendi a estudar justamente da forma errada. Tanto que na faculdade eu tive umas experiências ruins com notas, porque eu Uhum. queria, justamente o que você falou, descobrir a invenção da roda para depois eu me preparar para a prova. E aí, assim, só caindo muito, tirando nota ruim, que eu fui perceber que eu estava estudando errado. E aí é a mesma coisa. No começo Sim. da minha preparação para o IELTS, aí que me caiu a ficha, que eu tinha que preparar para a prova e praticar. E o grupo com as práticas, assim, se não tivesse praticado, não tinha tido a segurança de fazer a prova que nem eu tive no final, né? Porque até foi o que você falou, no final que eu fui percebendo que eu já estava natural as práticas, Sim. eu pratiquei tanto que já estava natural para mim na cabeça. Então eu fui Uhum. para a prova muito mais confiante do que se eu tivesse ficado estudando inglês geral por muito tempo. Uhum.
Rachel, estamos aqui caminhando para o final. Você Ok. tem aqui, minha última pergunta aqui, né? Você tem algum conselho para dar para quem vai começar agora, ou para quem já está na jornada e talvez está ali naquele momento de insegurança ou de pressão? Olha, Conselho faixa preta. conselho faixa preta. Estude focado para a prova. Estude focado para a prova. Ao invés de querer estudar, pegar livro de gramática, querer aprender inglês, fazer cursinho de inglês, porque isso não é o que vai te dar a nota. Eu acho que o curso da Speaking Master melhorou todas as minhas habilidades, tanto que eu não fiz curso para nenhuma das outras habilidades, eu só fiz para o Speaking e conseguia notas em todas as habilidades. Então, acho que estudar focado para a prova, para cada habilidade, né? Para o speaking, para o reading, listening e writing, e praticar bastante. Não vai nessa de querer melhorar inglês antes, pegar livro de gramática. Tem que estudar focado para a prova e ter uma constância ali, né? Todo dia eu praticava, nem que fosse um pouquinho. Então, por exemplo, tinha dias que eu trabalhava de 10 às 10, 12 horas por dia. E mesmo de manhã eu acordava pelo menos um pouquinho mais cedo, ali 6 horas, 7 horas, para pelo menos ouvir algum podcast, ver alguma série, para aquilo ali ser constante e fazer parte da minha rotina. Exatamente. Exatamente. É aquilo que a gente fala, né? Fazer parte da sua vida. Isso. Você precisa. Se você fizer o inglês ser parte da sua vida, ele vai ser parte da sua vida. Ele vai ser parte da sua vida. Né? Exatamente. É isso aí. Tudo bem. Olha, eu quero te agradecer por aceitar esse convite, essa conversa. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente. E agora você já está caminhando para os próximos passos. Agora já é a realização do processo de vir. É o alívio, né? A fase pós-IELTS. Agora sim, você pode pensar em vir e fazer os procedimentos todos para chegar aqui. Exatamente, mas vale a pena. É um prazer enorme ter você aqui. Te agradeço muito. Se quiser deixar algum recado para o pessoal, ou se não, já falou também, se achar que já tá bom, já tá bom. Muito obrigado por estar aqui, viu? Não só falar pro pessoal para sugar muito o Teacher Simon, porque não só o nível de inglês, eu já te falei isso, que o seu nível de inglês é muito bom. Não só isso que faz você ser um professor bom, né? Um professor que me ajudou aí em todas as minhas habilidades, por isso que você fala de ser um mentor, né? E não só um professor. Mas com as técnicas certas, com a calma que você tem para ensinar a gente, com a paciência em todas as lives, toda semana. Então, eu acho que essa oportunidade aí de participar dessas lives tem que pegar essa oportunidade e ir com medo mesmo, não ter vergonha de ir lá e errar, porque vai errar, mas é assim que aprende. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pelas suas palavras também. De nada. Tá? Um abraço para você. Obrigada, Cheers. teacher. Cheers.